Oi, meninos! Vamos lá dar uma retomada na matéria de artes do primeiro ano, certo? Então, a gente estava falando da arte pré-histórica. Então, antes de tudo, vamos definir o que é pré-história. Era ágrafa, ou seja, antes que houvesse ali a escrita. A era antes da escrita. E aí, ali nesse período, nós temos uma arte utilitária. O que é utilitário? Que tem utilidade. Não é uma arte só pela arte, como nós temos muitas vezes hoje. É uma arte que tem uma utilidade. Ela serve para algo, não somente na questão estética, certo? Então, ali a pré-história ela é dividida em alguns períodos. Nós temos o Paleolítico, temos o Mesolítico, que não é tão levado em consideração, e é até difícil você achar algumas coisas falando sobre o Mesolítico. Temos o Neolítico e a Idade dos Metais, certo? Então, vamos começar pelo Paleolítico, período da Pedra Lascada. Então, ali, como se trata de uma arte utilitária, nós vamos começar vendo como era o modo de vida deles. Aí vocês podem puxar como será que era essa arte. Então, eles eram nômades, utilizavam objetos de pedra lascada bem rudimentares, e o modo de vida deles, com certeza, não era nada fácil. Eles viviam em bandos, buscavam abrigo em cavernas e caçavam animais e coletavam frutos que eles achavam, certo? E aí, quando entra na questão da arte, fica ali uma dúvida. A gente não sabe exatamente o significado da arte deles, mas é possível criar ali hipóteses a partir de alguns dados que a gente tem. Por exemplo, primeiro, a dificuldade de acesso que era até esses lugares onde essas artes eram encontradas. Quando a gente fala que essas artes ficavam nas cavernas, não é simplesmente lá na portinha da caverna, era bem lá para dentro. Entrava lá para dentro, em locais de dificílimo acesso. Não era qualquer lugar, era um lugar difícil. Então acredita-se que esse lugar ele era sagrado, certo? Tanto que em alguns lugares tem sobreposições. Por que eles não podem pintar em outro lugar? Tanta caverna por aí. Por que eles têm que pintar no mesmo lugar? Por que eles têm que pintar um em cima do outro? Certo? Então acredito que esses lugares onde eles pintavam tinha uma certa questão sagrada para eles. E também não era fácil fazer. Alguns lugares, por exemplo, em alguns tetos de cavernas, eram tetos de 1 metro. Então a pessoa tem que ficar meio deitada, tentando pintar. E não é algo simples de se fazer. Então acaba que é algo difícil, em lugares de difícil acesso, era difícil de fazer. Os animais eram retratados de maneira muito realista. E a questão das tintas também, que não era fácil obter, certo? Então, por isso, acredita que eles acreditavam na magia propiciatória. O que é a magia propiciatória? A magia propiciatória é aquela questão de que acredita-se que eles tinham a crença de que ao pintar esses animais, eles podiam influenciar na hora da caça. Então, eles pintavam um animal ali na parede e aí era mais fácil pegar esse animal depois. Então, por isso, eles não pintavam ali um bisão, eles não vão pintar um bisão pequenininho ali só para representar. Tem que ser um bisão em tamanho natural. Era algo grande, era algo bonito, algo realista. No Paleolítico tem também, como a gente já conversou, a questão das esculturas, né? Que eram feitas de marfim, de ossos e de pedras. E como é que eram essas esculturas? Em sua maioria elas eram as Vênus. E essas Vênus, como a gente já viu, elas tinham ressaltados os órgãos associados à reprodução. Então, eram figuras femininas que não possuíam os órgãos, alguns órgãos, por exemplo, os braços, as pernas e a cabeça. Ressaltava-se somente os órgãos de reprodução. Por isso, acredita-se que essas esculturas estavam associadas a rituais de fertilidade. Porque pensa aí, é muito importante uma mulher ser fértil naquela época. O Mesolítico a gente vai falar rapidamente aqui, que é a Idade Média da Pedra. A população começa a se sedentarizar, eles não estão sedentários ainda. Eles têm alguns assentamentos, de vez em quando, não é sempre. E aí, nas representações, começam a aparecer cenas de caça, dança e ritos mágicos, certo? E aí a gente começa a ver uma arte mais abstrata. Lá no Paleolítico, a arte era super realista, certo? Até o tamanho do bisão tinha que ser realista. Aqui já começa a ser algo mais abstrato. Um Neolítico, pedra nova ou pedra polida. Aqui a gente já tem grandes mudanças, certo? Então aqui nós temos a Revolução Agrícola. Então tem a sedentarização, eles começam a criar animais. Então a vida melhorou
muito ali só nessas pequenas mudanças, certo? Aqui começa a ter uma divisão do trabalho, tem a domesticação dos animais, e surge a cerâmica, então a arte nova. Tem a cerâmica, e para vocês verem que a questão não era só utilitária, tinha também a questão estética, eles decoravam a cerâmica também. A cerâmica, ela tinha uma função, certo? Para guardar comida, alguma coisa assim. Mas aí eles começam a também decorar cerâmicas, ou seja, não importava só a utilidade, a estética também era importante. E aqui surge também a tecelagem, animais convivendo com os humanos, surgem as primeiras aldeias, e com isso acontece uma vida social mais intensa. E o que acontece quando você está lá, bonitinho no seu canto, convivendo muito bem com animais, abundância e plantas bonitinhas? Vem outro grupo que quer aquele lugar também. Então aí vem as guerras. Então nós temos também representações de guerras e de vida social lá no Neolítico, certo? E aqui as pessoas, elas são representadas de maneira menos realista. Ela é mais simples, algo mais geométrico, mais só para representar o ser humano mesmo. Não é tão realista. Mas os animais ainda são representados de maneira realista. O que mostra aí, de certa forma, que o humano ali do período neolítico, ele temia e também respeitava os animais. Tanto que tem aquela questão de querer incorporar o animal para a guerra, certo? E aqui, embora tenham aldeias, as moradias eram frágeis, como a gente já viu. Mas surge a questão da arquitetura, o que sobrou para a gente, acredita-se que foi coisas mais associadas a rituais, como lá o Cromlech. E, por fim, Idade dos Metais. Aqui surge a metalurgia. Quando surge a metalurgia, aí começa a avançar muito rapidamente e começa a realmente ter um avanço estrondoso, certo? Então ali já passa de aldeia para núcleos urbanos, então começa a crescer. Se começa a crescer, começa a ter um governo. E quando tem um governo, é preciso que haja registros. Então aí surge a escrita e finda a pré-história. Mas ali na Idade dos Metais, a gente ainda tem a questão da arte, que nós temos ali ferramentas, armas e utensílios em metal. Então acrescenta-se isso, e aí finda a Idade Pré-Histórica, certo? E aqui na segunda parte da apostila do primeiro bimestre, eles começam a falar um pouquinho sobre música, né? Como é que será que surgiu a música? As teorias, como sempre, vão para a questão ritualística. A gente sabe que o ser humano ele tem aquela questão da música, de sempre estar em contato com a música. Música é importante para o ser humano, certo? E acredita-se que a música ela tem iniciado ali com essa questão mais ritualística. E para a música ser considerada música, ela tem que ter alguns elementos ali essenciais. Ela só é considerada música se ela tiver esses elementos. Então, esses elementos são a questão do timbre, né? O som, todo som tem um timbre, então a minha voz é diferente da voz de vocês. A gente até fez a brincadeira lá na sala, da questão do timbre. Tem a questão da intensidade, que a gente conhece popularmente como volume. Então, quando a gente fala intensidade, é o mesmo que nós entendemos popularmente como volume. E nós temos a altura, que é a questão do som grave e do som mais agudo, certo? A voz feminina geralmente é mais aguda, a masculina geralmente mais grave. E vem também a questão da dança. A dança, como a gente sabe, ela está diretamente ligada à música. E se existem instrumentos musicais, é bem provável que existia também a dança lá na pré-história. Então aí tem algumas cenas que podem representar também danças. Lá na página 24 da apostila, vocês vão encontrar lá uma cena que representa uma dança que é encontrada numa pintura pré-histórica. E, novamente, como é que será que essa dança estava ali, qual o papel dela? Então, acredita-se que ligado à questão da colheita e rituais, tal qual as comunidades hoje que são mais primitivas. E nós temos aqui a questão das máscaras. O que pode simbolizar as máscaras? Se você for pensar, a máscara possibilita que você se esconda e que, ao mesmo tempo, você ainda enxerga o outro. Então, você está escondido, você se transforma em outra pessoa. Então, ali, isso pode ter sido ali o início, de uma certa forma, de teatro. Embora ainda a gente não pode dizer que há teatro. Apenas
os rudimentos, vamos dizer assim, de uma técnica teatral.